Que Jesus, nosso Mestre, abençoe e ilumine os lares de todos nós. Por falar em Jesus, nosso tema livre de hoje vai analisar um pouco as bem-aventuranças que fazem parte do Sermão da Montanha. Na sequência, Carlos Augusto Parchin, em presença literária, vai falar sobre o livro Desmistificando a Reencarnação, de Vladimir Sanches. E no quadro Espiritismo Responde, Gilberto Tomasi avalia os cuidados exagerados com animais e as crianças carentes. E na outra questão, sobre a legitimidade ou não das relações sexuais visando somente a satisfação física. Com vocês, a partir de agora, a mensagem de consolação, de esperança, de fé raciocinada, de diálogo espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Comigo aqui a Rose Heidmann e o Joilson Mendes, prontinhos para elucidar para nossos telespectadores um pouquinho a respeito dessa parte tão bonita, sublime da mensagem de Jesus. Vamos lá? Elucidar é muito, né? Vamos tentar nos admirar juntos, porque então, é lindo mesmo. O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus, né, constante das narrativas de São Mateus, tratando a conduta moral ideal para se conquistar o reino dos céus. É um chamamento de diferenciação entre aqueles que desejam se espiritualizar e os que preferem ficar mais à retaguarda, escravizados pelos prazeres mundanos. Entre os que demonstram maior interesse ou preocupação com o futuro do espírito que é imortal e aqueles que se contentam com o presente do corpo perecível. É essa contraposição aí que a gente vai ver bem clara em Jesus, onde ele ensina o caminho. É o caminho realmente que nós devemos seguir se nós quisermos fazermos um progresso espiritual, mas todos nós temos que fazer, e um dia a gente vai ter que despertar. Não só entender, mas colocar na prática. Então, as bem-aventuranças é um dos segmentos do Sermão do Monte, e embora não sendo o único, é o mais importante e também o mais conhecido. Nós vamos acrescentando ainda um outro detalhe, que no Evangelho segundo o Espiritismo, 5 capítulos são dedicados ao estudo das bem-aventuranças. 5 capítulos. Veja a importância que Allan Kardec deu para esse discurso de Jesus, né? Então nós vamos colocar aqui para análise da Rose e do Joilson, para ficar um pouquinho mais didático, né, e objetivo, a gente vai colocar uma frase das bem-aventuranças de Jesus para a Rose e depois a outra para o Joilson. Então, começando pela minha mais próxima, né, Rose? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, no Sermão do Monte, trouxe um alento de esperança para todos nós, porque ontem, como hoje ainda, os poderosos, né, os maus venciam na terra. E ele, ao contrário, colocou que bem-aventurados eram aqueles humildes, simples de espíritos. O que significa isso? Que para as leis da natureza, para as leis divinas que nos protegem, que nos dão o retorno daquilo que nós fazemos, aquele que se diminui, não no sentido da pouca valia própria, mas no sentido de reconhecer que todos os outros têm o mesmo valor do que ele perante Deus, será exaltado, será valorizado pelas leis divinas. Embora o mundo não reconheça aqueles que são aparentemente mais simples, que se apegam ao trabalho anônimo, que não buscam os holofotes, né, da admiração pública, o que Jesus nos disse foi que para o reino de Deus estes serão valorosos e estes serão admirados. Beleza. Joilson, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Este item vai falar das causas das aflições. E essas causas das aflições, elas têm duas origens.
na vida atual e também na vida anterior a esta, nas vidas anteriores que tivemos. Então, essa situação, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é o nosso resgate. É aquela pessoa que está procurando, isso é um processo de aprendizado para o espírito. Então, quando ele resgatar os seus débitos, ele então será, aí é que virá o consolo, porque ele entenderá, ele compreenderá as leis divinas. Rose, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. A terra regenerada ficará nas mãos de pessoas assim, de benevolentes, é isso? É o que nós entendemos, não é? Do que Jesus disse. Como nós estávamos rememorando há pouco, os poderosos, os violentos, os agressivos, parecem ganhar espaço e parecem ganhar as lutas, as guerras, as discussões, né? Em detrimento daqueles que são mansos e pacíficos. Entretanto, Jesus nos deu um alento profundo. Ele nos disse que os mansos e os pacíficos herdariam a terra. Como nós podemos entender isso se até hoje a violência parece predominar, não é? Podemos entender isso do ponto de vista da herança espiritual. Sabemos que a Terra, em longa fase, contínua fase de transformação moral, de amadurecimento emocional e ético da humanidade, ela cada vez mais se aproxima de um período em que as leis privilegiarão e a admiração pública e o reconhecimento pessoal se voltarão para a aceitação das lições morais de Jesus, para um viver em consonância com o respeito, senão com o amor ao próximo. E acreditamos, não é? Que nesse período de paz, de segurança emocional, de vigência dos postulados éticos, a humanidade se comporá predominantemente de criaturas que aceitem esses princípios da paz e da amorosidade. E aqueles espíritos que terão então, os seus valores interiores incompatíveis com a vivência da paz receberão um ambiente apropriado a seu desenvolvimento em mundos ainda mais primitivos. Joilson, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Curiosamente aqui, não sei se causa mesmo a mesmo realce, digamos, da frase. Ele não está falando de fome, sede física, orgânica, mas de justiça, né? É, de justiça. Esse é o conhecimento que o espírito busca. É o aprendizado que ele vem buscando. É aquele ser que já alcançou um nível de consciência um pouco mais adiantado e ele quer conhecer mais a respeito das leis do universo, das leis que regem este mundo, das leis de Deus. Então, isso nós observamos em pessoas que chegam na casa espírita. Pessoas que chegam lá com aquela sede de conhecimento que vem buscando. E o que é isso, essa justiça? A partir do momento que ele obtém o conhecimento, então ele começa a compreender as leis e agir de acordo com essas leis. Essa é a fome, assim de cada vez mais nós vamos buscando e querendo saber para saciar esse nosso conhecimento, essa sede de justiça. Até porque eu acho que o próprio Jesus, me corrijam aqui, os espíritos dizem que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, que o resto será vem por acréscimo. por acréscimo. E a sua justiça, né? Exatamente. Porque na Terra o que acontece, quem é injustiçado, a princípio, se sente abandonado. Porque Jesus disse, não estão abandonados, porque no reino de Deus serão saciados. E tudo isso faz parte de um contexto maior, que nós, às vezes, nem fazemos ideia. Rose, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então é dar e receber, né? Segundo aquilo que nós entendemos, o pouco que nós já conseguimos compreender das leis divinas, sendo Deus justo, Ele nos dá na mesma proporção com que nós doamos ou partilhamos aos nossos irmãos. Se nós somos inclementes, se nas casas espíritas ou nos templos religiosos nós criticamos aqueles que estão errando, que infelizmente, às vezes não conseguem ter força suficiente para ter a conduta que nós consideramos correta. Se nós ousamos, menosprezar as criaturas que não partilham os nossos entendimentos, em vez de estender a compreensão sem aplaudir o erro, mas a compreensão é o acolhimento a quem erra,
Nós também, Jesus nos alerta, não teremos misericórdia, mas ao contrário. Se nós abrirmos o nosso coração e abraçarmos a grande fome de fraternidade que nos cerca a todos, nós também seremos abraçados da mesma forma, com a misericórdia divina, apesar das nossas limitações e dos nossos erros. Quer mais consolador que isso? É verdade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa passagem, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, vamos lembrar daquela situação em que Jesus estava ensinando e algumas crianças brincavam ao redor e os apóstolos a repreenderam. E Jesus falou, deixai as crianças, porque o reino dos céus é para quem elas se assemelha. E então, neste momento, a gente vê porque a criança é pura, no sentido, obviamente, num sentido figurado da palavra, porque nós sabemos que o espírito que habita um corpo infantil, muitas vezes, é um espírito já, às vezes, muito mais velho. Então, é o sentido figurado que Cristo passou, é aquela situação da pessoa que já tem a consciência dos seus erros. Ele já está num nível mais adiantado, ele compreende os seus erros. Então, este é o puro de coração, que vai compreendendo cada vez mais. E você disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas pessoas costumam citar assim, quando olham para outra, no alto assim da sua arrogância, da sua prepotência, da sua rudeza. Né? Fulano é um pobre de espírito. Porém, não era bem desse que Cristo falava. Falando humilde. Ele estava falando humilde, das pessoas humildes, daquelas pessoas que compreendem que para elas ainda falta muito a aprender, tem muito para crescer. Era desses pobres de espírito que Cristo falava. Rose, nosso tempo tem que dar uma apressadinha, senão a gente não vai conseguir fechar. Só para a gente colocar até o final. Bem-aventurados defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Acreditamos, né? Que na época em que a humanidade começa a desvalorizar a prepotência, a violência, a guerra, sob todas as formas, quer ela seja entre nações, quer ela esteja dentro dos lares. A paz sendo considerada um valor maior, que deve ser buscado ativamente pelas pessoas, naturalmente as leis que vão reger a humanidade, que vão valorizar esse estado de coisas, vão valorizar esses pacificadores também. Hoje nós já temos grandes figuras da humanidade, né? Nelson Mandela, Gandhi, tantos outros, admirados porque são exemplos de paz. Antigamente eles seriam, né, apedrejados, crucificados, sem que a humanidade, na sua maioria, os valorizasse tanto. Joilson, já aqui fala de novo na justiça, né? Bem-aventurados que serão perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então acho que complementa aquela parte entre o que tem fome e sede de justiça. E falando também, e complementa falando da fé, da coragem da fé, a pessoa que tem aquela coragem de expor a sua fé em nome dessa justiça. Rose, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Essa pega, não é? É. Na verdade, não é? Ele estava dizendo, adiantando a seus discípulos, que todos aqueles, né, que o seguissem teriam imensas lutas. E isso se dá não apenas com o cristão ostensivo, mas a todo aquele que aceita as verdades morais e éticas na sua vida privada. Normalmente são caluniados, são perseguidos, são incompreendidos. Entretanto, o Cristo nos garantiu, serão bem-aventurados todos aqueles que perseverarem nos valores éticos e serão certamente recompensados com a paz interior, com a tranquilidade de espírito e, quem sabe, não é? Com a permanência num planeta mais pacificado. E para fechar, né, Joilson, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que os profetas que vieram antes de vós. Quer dizer, ele está insistindo. Na mesma situação, se nós lembrarmos dos primeiros cristãos que morreram lá no Coliseu, nos palcos, atacados pelos leões, né? Essa situação. E quantos de nós não passamos por isso hoje? Porque, vamos falar a verdade, é difícil colocar em prática, a gente já comentou em outras oportunidades.
Mas é o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, acho que se nós queremos realmente, e precisamos, porque é inelutável, inexorável, melhor dizendo, essa nossa caminhada ascendente, né, para mais próximo de Deus. E se Jesus deixou delineado a alameda, a larga alameda por onde nós devemos seguir, ela é larga, mas ela tem seus tropeços. Quanto mais embaixo, mais difícil é. O que ele disse em resumo, né? Todos vocês, né? Todos nós que somos perdedores na Terra, mas estamos fiéis aos nossos princípios éticos e trabalhando pelo nosso bem e pelo da humanidade, seremos bem-aventurados. Isso não é profundamente consolador? Com certeza. Então, meus irmãos, nosso tema livre sobre as bem-aventuranças de Jesus, por enquanto fica aqui. Em próximos programas a gente vai voltar com mais vagar, com mais tempo, mas é importante que a gente pudesse dar uma ideia geral da visão, da interpretação que os espíritas têm a respeito dessas sapientíssimas palavras de Jesus. Até mais. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Prezados amigos, nós vamos conversar hoje sobre uma obra bastante importante, Desmistificando o Dogma da Reencarnação, do professor Dr. Vladimir Sanches. Vou me permitir ler um breve currículo do autor para que vocês entendam a importância dessa obra. Vladimir Sanches é físico formado pela Universidade de São Paulo, na USP, engenheiro mecânico pela Universidade Mackenzie de São Paulo, engenheiro nuclear em Anchorage, nos Estados Unidos, engenheiro civil pela Universidade do Estado de São Paulo, Unesp, mestre em ciência e doutor em engenharia pela USP e PhD em planejamento de recursos hídricos nos Estados Unidos. Tem 76 trabalhos científicos publicados no Brasil e 14 no exterior. No campo doutrinário, o espírita é expositor, presidente do Instituto de Pesquisa e Ensino da Cultura Espírita de São Paulo, autor do livro A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia, coordenador dos cursos integrados de cultura espírita, Mecanismos da Mediunidade, Segunda Visão Científica, Gênese Espiritual e a Revolução Biológica. Isso caracteriza o autor e demonstra a importância desse livro. Não é uma obra mediúnica, é uma obra de caráter técnico-científico voltado a estudar e desvendar os mecanismos da reencarnação. Quando se fala de desmistificando o dogma da reencarnação, parece que o professor Vladimir é contra a reencarnação. Não. Ele apenas procura trazer uma visão científica, racional, explicando cientificamente os mecanismos do processo reencarnatório. Evidentemente, pelo currículo, pela erudição do autor, e trabalhando ele com mecânica quântica, muito dessa parte é abordado dentro desse livro, o que o indica como uma obra de estudo para grupos de estudo ou para as pessoas que gostam realmente de aprofundar, não sendo uma obra destinada a, vamos colocar assim, iniciantes ou novatos na doutrina espírita, mas é uma obra bastante importante. Como qualquer obra, mesmo que mediúnica, mesmo que de autor encarnado, nós temos que considerar que as obras espíritas são de livre pensar e que nós temos que fazer a análise crítica delas, extraindo aquilo que nós podemos conceber e aceitar como verdade pela lógica
duvidando daquilo que precisamos duvidar e não aceitando aquilo que a nossa consciência, que a nossa lógica, que a nossa razão coloque. Eu também faço isso com esse livro. É talvez um dos livros mais importantes sobre a reencarnação. Tem pontos que eu discordo do autor, tem pontos que eu concordo na sua grande maioria, mas isso é uma questão, a pessoa está colocando aqui o seu conhecimento, o seu estudo, a sua visão, o que não desmerece o valor da obra, muito pelo contrário, uma obra de extrema profundidade. Vou começar só a colocar alguns itens que compõem essa obra para ver a abrangência que ela apresenta. Por exemplo, os capítulos: a imortalidade do espírito ser inteligente, a mente do espírito ser inteligente, a emissão de ondas pensamentos pela mente do espírito, o corpo perispiritual, o mecanismo de comunicação dos espíritos, algumas premissas sobre o processo de reencarnação, preparativos para a primeira reencarnação segundo a literatura espírita, uma revisão bibliográfica, alguns tipos de preparativos reencarnatórios, hereditariedade e meio ambiente, mecanismos da reencarnação segundo a filosofia espírita, interações mediúnicas entre os seres inteligentes que representam o reencarnante e a futura mãe, o processo indireto que leva o reencarnante à sua verdadeira família, o papel da família consanguínea no processo reencarnatório e que encerra com uma brilhante análise das principais características do ato de renascer. Um livro com muitos diagramas, com muitas imagens, algumas extremamente didáticas e que nos permite compreender um pouco mais um texto denso, um texto pesado, mas muito bem embasado, com muita revisão de literatura, inclusive citando muito André Luiz, Emmanuel, Kardec, relacionando com estudos científicos bem modernos, onde nós podemos ter uma noção diferente da reencarnação e muitas vezes esquecendo que nós acabamos tornando a reencarnação um dogma, não admitindo discutir certos aspectos. E aqui nós podemos compreender que a lei natural é muito mais natural, muito mais objetivo, muito mais fácil de compreender do que nós imaginamos. Aqui, por exemplo, eu pude compreender o próprio significado de densidade e gravidade para o corpo perispiritual. Fica aí a nossa recomendação aos amigos que gostam de estudar doutrina espírita. Até o próximo. Prezados amigos, como de costume nos nossos programas, nós temos aqui sempre duas perguntas, as quais nós respondemos à luz da doutrina espírita. A primeira pergunta que nos foi enviada é a seguinte: é pecado manter relações sexuais só para satisfação física, portanto, sem amor? Veja, o Espiritismo ele não tem como princípio ser um ditador de condutas ou de normas dos antigos escritos históricos, do que as pessoas achavam ou deixavam de achar na antiguidade. Então, o Espiritismo deixa muito claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, que tudo nos é permitido. Porém, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, nem tudo me convém, até porque toda ação gera uma reação. Então é necessário conscientizar em tudo que nós fazemos, inclusive nas nossas relações sexuais, mas que a conscientização não esbarre numa palavra que venha a gerar remorso, culpa ou coisas parecidas que tem um efeito contrário. A abordagem que o Espiritismo dá ao sexo é exatamente essa, ou seja, a do sexo como mecanismo de troca não só fluídica, mas também energética, mas com uma conscientização de uma relação profunda entre os dois espíritos que estão envolvidos nessa relação. E que a escolha de fazer essa relação algo positivo, algo duradouro, algo útil, algo de bom, é do espírito que a vive e de mais ninguém. Então são os dois espíritos envolvidos é que sabem o que estão fazendo com aquela relação sexual. Não é pecado, até porque a doutrina espírita não usa esse termo pecado. Vamos dizer então que não é errado relação sexual sem amor. Nós sabemos que existem casais que podem ter um relacionamento conjugal sério, vivem juntos por um motivo ou outro, no
existe mais amor entre eles. Com o decorrer do tempo, o amor, como essência, deixa de existir. Mas só que esse relacionamento, seja ele lá por outros motivos, por conivência ou coisa parecida, ele existe afetividade, não existe promiscuidade, não existe infidelidade. Então eles podem sim conviver juntos e ter relações sexuais apenas para a necessidade orgânica, apenas para a satisfação do desejo em si, sem existir amor. E essa vivência do sexo saudável, então, pressupõe afeto. Havendo afetividade, não vejo problema nenhum. O mais importante que se diga é que nós sempre estamos envolvidos e acompanhados pelos espíritos que se afinizam conosco. Somos rodeados de espíritos que gostam do que nós fazemos. E no sexo não é diferente. Portanto, sexo sem amor pode ter sim, por que não? O que o Espiritismo não concorda é com a sexualidade exacerbada, ainda que foge do instinto mais inteligente e começa lá com aquele instinto ainda animal, ok? A segunda pergunta, que também é muito interessante, ela diz o seguinte: o que vocês, Espiritismo, pensam das pessoas que gastam tanto dinheiro com luxos e mordomias para os animais de estimação, quando há tantas crianças passando fome nas ruas? O Espiritismo trata os animais como nossos irmãos mais novos na criação. E entre os espíritos, assim como entre todo mundo, há quem pense que deve tratar os animais dessa forma. Pensam diferente, há ideias diferentes. Nós devemos amar o nosso próximo. E o nosso próximo são aqueles que estão no nosso seio familiar, o mais próximo, né? Então, não tem como você amar, no meu ponto de vista, o próximo diferente do animal, que é o próximo seguinte da fila, então. O que eu não concordo é em dar mais amor e gastar mais comida, mais vestimenta e mais cuidados a um bicho de estimação do que uma pessoa, principalmente em se tratando de uma pessoa carente. Não acham que um animal tem a mesma importância de uma pessoa, porque um ser humano ele traz consigo investimentos de anos, de milhares de reencarnações. É diferente do ser animal, né? E um desses desamparados, talvez, que precisa da nossa ajuda, que bate à nossa porta, pode até ser algum espírito que, por um motivo ou outro, tivesse algum envolvimento conosco já numa existência anterior, né? Então, nós fazemos mau uso da consciência. E comparar a consciência de um animal à consciência de uma pessoa, de um espírito que é imortal, é uma atitude respeitável, mas que leva necessariamente à humanização do animal, o que não é o caso. Nós estamos muito à frente dos animais. É fácil lidar com um cachorro que perdoa o chute que levou segundos atrás. É fácil trocar afagos com um gato dócil que não exige envolvimento emocional e que não quer que você mude os seus comportamentos. Mas que ganho nós estamos tendo com isso? Eu acho muito estranho e contraditório que algumas pessoas que se digam defensores dos animais e que gastem verdadeiras fortunas com o seu trato, comam alguns deles no seu almoço. Então, meus irmãos, continue mandando as perguntas para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Fique com Deus, muita paz a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.